no centro, chique no último, Joca, você viu? Que Tá benção. louco, que coisa, né? Uai, congregou aqui também na nossa época, Joca, o irmão Paulo. Como é que chamava a esposa dele mesmo, Joca? Uai, o Paulo da Manvera. Isso, irmão É o Paulo. produto. É, vendia o produto, isso Vendi mesmo, o Joca. produto. Vendia. É, tinha também um irmão que serviu ao Senhor muitos anos aqui, sendo tesoureiro, Joca. Quem? Ué, Você lembra dele? o Manuel. Isso, irmão Manuel. Muitos anos foi tesoureiro da igreja aqui, Joca. Foi mesmo, é igual deu Sérgio hoje. Agora é o Del Sérgio, né? É verdade. Ei, Manuel, deixou saudade, né? Então, Joca, tinha também a irmã Lucinda, você lembra? Ah, Luciano do Mamário. Momar- Verdade. Momar Peixeiro, né? Ai, vendia peixe, né? Dia. A irmã Lucinda também muito abençoada. Fazia parte também do círculo de oração. É claro que eu lembro. Agora tinha um irmão que muito abençoado. Mas muito abençoado mesmo. O irmão Zé Honório, você lembra? Ah, mas era o presbítero. Irmão presbítero irmão Zé Honório, uma benção foi aquele homem. Pensa num homem de fé, um homem de fé. Um dia, irmão, foi visitar ele, Joca. Chegou lá, menino, um homem de fé que a gente achava que ia achar ele triste, o homem estava feliz, louvando ao Senhor. Eu fiquei mesmo sabendo dessa história. Glória a Deus pela vida do irmão Zé Honório. Ah, lembrei da Maria Rosa. Você lembra da Maria Rosa? Pensa numa senhora simples, quietinha, uma bênção servindo ao Senhor. Verdade, era uma rosa mesmo, né? Tinha rosa até no nome, né? É. Quem mais? Quem mais? A esposa do irmão Zé Honório, a irmã Maria José. Ah, é verdade, esqueci de falar dela. Tinha a irmã Maria José. Tinha também o irmão Zé Correia, você lembra do irmão Zé Correia? Nossa, da irmã Catarina. Então, ele é esposa da irmã Catarina. Verdade. Tinha um casal aqui também, Joca, que eles são nós xará, né? É verdade, o porteiro. Um porteiro muito abençoado que ficava ali na porta recepcionando a gente. Ficava recepcionando, que agora ele fica ali no púlpito com o pastor. Ele virou presbítero, né? Virou presbítero, irmão muito querido nosso. É o irmão Joaquim. É da nossa época, né? Irmão Joaquim. Da nossa época. Irmão Joaquim Firmino, tá aí, ó, louvando. Esses dias ele veio no culto, deu até a benção apostólica. Será que a gente tirou o 100? Glória a Deus, né, Joca? Pois é. E a irmã Tereza também, né? Nossa saudosa irmã Tereza, minha xará, né? Pois é. E o irmão Joaquim não veio hoje, né? Que pena, eu queria dar um abraço nele. Então, a irmã Tereza, esposa dele, também não faltava uma oração, nem um ensaio de círculo de oração, hein? Era firme, mas firme mesmo. Pois é. Quanta saudade daquele tempo, né? Então, Joca, ficamos nas lembranças, né? Mas vamos nós aqui louvando o Senhor até o dia que o Senhor voltar, né, Joca? É verdade. Nós estamos velhos, mas nós vamos fazer muita coisa ainda, né? A palavra do Senhor diz que ainda que nós fosse velho, nós ia dar fruto. Vamos trabalhar na obra do Senhor, né? Mas dá saudade, não dá? Dá saudade dos nossos irmãos. Cada um escreveu uma história, né, Joca? É verdade. No nosso tempo de juventude faz tempo, né? Não preciso falar também assim, né, Joca? Senão as mas- crianças vão achar que faz muito tempo, né? Nossa, Deus, faz tempo demais. Faz mesmo, Joca. Faz muito tempo. Olha meu cabelo. Então, nosso cabelo é lindo. É colorido, Joca. É branquinho. E Mas tá bom, né? nós vamos seguindo, louvando ao Senhor e lembrando dos nossos irmãos que aqui, Joca, marcaram a sua história. Cada um que escreveu aqui a sua história. Que história linda, né, Joca? Que lindeza de história. É a história mais bonita, é aquela que nós escrevemos juntamente com o Senhor, né? Verdade. Vamos continuar cultuando a Deus ali no banquinho agora, velha? Vamos tomar uma água, que agora secou a goela, mas as crianças continuam quietinhas, prestando atenção, que nós estamos daqui, só de olho. Verdade, né? Tá aqui atrás, né?
Agora mesmo nós vamos ouvir o nosso companheiro, né? É, não é? É, vamos ouvir o irmão Noé. Eu acho que é até meu irmão, meu. É, acho que ele parece muito com você, Joca. Pois é. Será que ele não é gêmeo, não? Ah, depois ele fala na pregação. Então, aí vamos ouvir também a história do tio Noé. Às vezes eles falam do nosso nome, né? É, quem sabe, né? Tá famoso. Então, vamos dar um tempo aqui e vamos continuar participando do culto. Então, vamos Tchau, lá. crianças. Até mais, criança. A Tereza vai descansar agora. Enquanto a Tereza descansa, nós vamos ouvir a tia Osana. Gente, a tia Osana ajudou muito a gente, viu? Muitas fotos, não é que ela é antiga não, viu, Osana? Todo respeito, tá? Mas assim, da mesma época que a gente congregou aqui, né? Então, alguém que ajudou muito a gente, conhecia muita gente. E a maioria das fotos que vocês vão ver aí, ó, antiguíssima, foi essa bênção aqui que conseguiu. Deus abençoe, viu, Osana? Falei, cada um com o seu serviço, né? E quando a gente junta as mãos, fica essa bênção que vocês estão vendo aí. Deus abençoe, viu, Osana? A paz do Senhor para os irmãos. É motivo de bastante alegria. O salmista Davi, no Salmo 122, ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando ele diz assim, é algo maravilhoso de nós pensarmos. Toda vez que nós estamos preparando para estar na casa do Senhor, é um motivo de muita alegria. Porque aqui nós desfrutamos da alegria entre os irmãos, né? Da nossa comunhão íntima com Deus. Podemos sentir a presença do Senhor. É algo maravilhoso estar na casa do Senhor. E eu começo a olhar quando o Senhor instituiu lá no início, né? O tabernáculo, o lugar onde o povo podia se reunir, alcançar a bênção do Senhor. É algo de muito valor, muito nobre para nós. É motivo de nós nos alegrarmos. E como diz a irmã Cristina, foram dias maravilhosos no momento em que nós estávamos preparando para essa lembrança do dia de hoje. Cada foto que eu olhava, isso mexeu bastante comigo, com o meu emocional. Teve um dia que eu disse para o Deus Sérgio, olha, hoje eu estou bem, assim, sabe, acelerada, porque cada lembrança, né, parece que fazia a gente olhar um pouquinho de uma grande história atrás. E muito além disso, cada vez que eu olhava para as fotos, eu lembrava de uma coisa: nós estamos vivendo o presente. E nós temos a obrigação de continuar aquilo que alguém iniciou um dia, que carregou um fardo tão pesado, mas não negou. As portas não fecharam. Eles continuaram o ID do Senhor. E hoje está sobre as nossas mãos continuar. Está sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Como diz o pastor, amanhã, lá no futuro, nós poderemos ser história. Mas hoje, nós temos que fazer essa história. É algo de muita responsabilidade quando nós olhamos para isso. Fazer com que alguém se lembre dos momentos em que nós estamos aqui na igreja adorando ao Senhor. Todos esses irmãos que foram citados aqui, muitos deles, ou seja, a maioria já dorme no Senhor. Irmãos que fizeram parte e que marcaram a história desta igreja. E hoje nós estamos aqui para marcar esse tempo presente. E a minha alegria é imensa de poder estar aqui participando desse dia, relembrar de cada momento, de conhecer cada parte da história, algo que foi feito, que às vezes nós não tínhamos conhecimento, mas quando nós vamos adquirindo foto de um, de outro, entrando em contato com os irmãos, foi momento de muita lágrima. Nos momentos em que eu recebia as mensagens, os áudios por telefone, né?
era momento de acelerar o coração, porque muitos irmãos ficaram surpresos. Muitos pastores ficaram surpresos com este culto que nós faríamos. E mandou deixar um abraço, cada um deles, que eu consegui as fotos. Eles pediram para deixar um abraço à igreja. E ficaram muito gratos por, neste momento, nós estarmos aqui lembrando, né, do seu trabalho, daquilo que eles fizeram em prol desta obra. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade de nós hoje estarmos aqui reunidos, para tudo louvar o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Ninguém consegue pagar, né, irmãos? Mas nós vamos lembrar desses irmãos, porque a recompensa boa mesmo é aquela que eles vão receber lá no céu. Cada um marcou a sua história, fez a sua parte. Nós não conseguimos contar toda, porque quem viveu, quem fez, vivenciou, cada um tem a sua história com Deus aqui. E nós, como diz a irmã Osana, temos o dever de continuar e não deixar parar, né? Porque o Senhor tem nos dado aqui fôlego de vida para isso, privilégio para isso. Eu falo sempre, é um grande privilégio. Nós vamos ouvir os jovens cantando mais um corinho. Vamos louvar a Jeová com bandeiros e palmas. Vamos louvar a Jeová com bandeiros e palmas. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Aqui na terra se canta, lá no céu se ouve. Com muita alegria, não. Com muita alegria, não. Com muita alegria, não. Assim se louva a Deus. Assim, assim, assim se louva a Deus. Assim, assim, assim se louva a Deus. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Celebrai a Cristo, celebrai.
Deus abençoe a participação dos jovens, né? Com os corinhos aí que nós tanto cantamos na igreja, tanto cantávamos, né? Antigamente. E agora é a participação com o departamento infantil. E a participação do departamento infantil ficou a homenagem a todos os pastores que já passaram por aqui. Então, nós vamos fazer um desfile, né? Uma entrada com eles. Nós contamos, são 13 pastores, com o pastor Jefferson, que está aqui. E nós vamos fazer um desfile agora com eles, uma entrada com eles, representando cada pastor que por aqui passou e escreveu a sua história, né? Esse dia o filho do pastor Daniel esteve aqui, trouxe tantas lembranças, né? De quando o Senhor fez o chamado para ele tão longe, veio aqui e falei, se não tivesse escuta, a gente não saberia disso, né? Que bênção que foi. E nós vamos ver, então, nossos pequenos representando cada um desses pastores. Primeiro pastor, pastor Daniel e sua esposa Eva. Nós não conseguimos uma menina para representar, né? Pastor Daniel e sua esposa Eva, representado pelo Jonatas. Pastor Albertino, sua esposa Iraci, representado pelo Emanuel. Pastor José Joaquim e sua esposa Lourdes, representado pelo Nicolas. Pastor Antônio Rodrigues e sua esposa Maria, representado pelo Lucas. Pastor Sebastião e sua irmã Antonieta, representado pelo João Pedro. Pastor Antônio Lins e sua esposa Pivene, representado pelo Luiz Felipe. Pastor Mário Carlos e sua esposa Regina, representado pelo neto Samuel. Pastor Israel de Melo e sua esposa Vanderleia, representado pelo Samuel Lucas. Pastor Jaime Foliati e sua esposa Leila, representado por Ezequiel. Pastor Manuel Rodrigues, sua esposa Marli, representado pelo Adriel. Pastor Vanilson, sua esposa Patrícia, representado pelo Mateus. Pastor Saulo Amorim, sua esposa Márcia, representado pelo André. Pastor Jefferson Sara Giotto e sua esposa Gisele, representado pelo seu filho Enzo.
Estes são os pastores que durante todos esses anos escreveram aqui uma história, deixaram aqui um legado e nos compete continuar. Eu gostaria de pedir aos irmãos que nós dessemos uma salva de palmas a esses homens de Deus. Cada um deles que escreveu aqui a sua história. Que Deus abençoe a vida de cada uma das crianças. Deus abençoe a vida das famílias, viu, que contribuíram para procurar a roupa para as crianças. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que lindo, né, irmãos? Que lindo ficou esse desfile. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês podem assentar agora, os nossos pastores. Irmãos, vocês precisam de ver que benção. Eles vieram de terno e queriam sentar aqui em cima. Queriam ocupar a tribuna. Agora nós vamos ficar sentadinho lá, Ezequiel. E nós vamos ouvir a Priscila e o Everaldo louvando ao Senhor. E nós já vamos colher dízimos e oferta para o trabalho do Senhor. Se eu não estiver errada, segundo a foto, no ano de 1983, no desfile que teve, uma cantora estava aqui, que o irmão colocou lá, né, Guiomar Vitor, com a sua perua laranja, com um alto-falante em cima, cantando louvores, belos hinos pela nossa cidade. Nós vemos a foto, muitas coisas ainda não tínhamos, uma história linda, escrita. Você salvou aí, Juninho, para você jogar? Em data show? E a Priscila e o Everaldo estará louvando um daqueles louvores que era o LP da nossa irmã Guiomar Vitor, que veio na época com a sua filha participar, se eu não me engano, da inauguração do templo lá em cima, né, Osana, no bairro do Rosário, e esteve aí fazendo um lindo trabalho na nossa cidade. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. A mim Jesus falou, dizendo: eu sou o libertador. Pois na verdade, quando eu o aceitei, fui libertado do pecado e do jugo da lei. Eu sou o libertador de Israel. Eu sou o libertador de Israel. Se você a mim chegar, libertado então você será, porque eu sou libertador de Israel. Você que vive na perdição, tem se esforçado pra deixar, mas tem sido em vão, porque o pecado a tua vida já dominou. Eu te aponto Jesus Cristo libertador. Eu sou o libertador de Israel. Eu sou o libertador de Israel. Se você a mim chegar, libertado então você será, porque eu sou o libertador de Israel.
libertador de Israel está aqui. Glorifique, exalte a Ele. Aleluia. Você que está desiludido e pensa que pra você tudo está perdido, mas eu te digo que ainda não está, porque Jesus Cristo, Ele pode te libertar. Eu sou o libertador de Israel. Eu sou o libertador de Israel. Se você a mim chegar, libertado então você será, porque eu sou o libertador de Israel. Aleluias. Deus abençoe a vida do nosso irmão Everaldo. Eu creio que esse louvor abençoado, quanto tocou nessa cidade, né? Glórias a Deus. Eu gostaria de estar chamando aqui o pastor Jefferson, para já estar orando e nós estarmos passando para o nosso irmão Noé, estar ouvindo, com mais tempo para ouvi-lo, né? Glória a Deus. História linda, né, irmãos? Eles recolheram muito material, né? Muito mesmo. É praticamente impossível passar num tempo de culto. Tamanha é a história, né? Da igreja, retratar, né? Tudo o que aconteceu, mas os irmãos fizeram aí o que pôde para tentar apresentar, né? Principalmente para as crianças da igreja, aqueles que não conhecem a história, apresentar um pouco da história da nossa igreja, né? Nesse momento eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus, convidar aqui o nosso irmão Noé, para ele estar assumindo, né, a tribuna e estar aqui compartilhando conosco uma parte, né, uma porção da palavra, das experiências que aconteceram, né? Irmão Noé, por favor, se achegue aqui. Vamos orar ao Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso e Eterno. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai querido. Bendizemos ao Senhor por esta oportunidade de conhecer mais de Ti, de conhecer mais a respeito do Senhor. Continue falando aos nossos corações, que nós venhamos ser edificados, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fizer e por tudo aquilo que o Senhor falar através da vida do Teu servo, instrumento de Deus para a nossa vida. A igreja ainda de pé, nosso irmão Noé Alves Pereira, fazendo aquilo que Deus colocou em seu coração. Amém? Podemos assentar? Obrigado. Pastor Jefferson Saragiotto, digníssimo pastor desta igreja, digníssima família do pastor Jefferson, caríssimos obreiros e igreja presente, a paz do Senhor a todos. Muito obrigado pelo honroso convite para participar do culto
Memórias, realizado por esta congregação nesta data, na direção do Departamento Infantil com o tema Eu amo a tua casa. Referência Salmo 26:8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Em consideração à amizade que cultivamos há algum tempo, não pude recusar este convite. Apenas esclareci, não sei pregar, mas se for para apresentar um pequeno histórico do início deste trabalho em Areado, eu aceito. E assim ficou combinado. Em aproximadamente 30 minutos, 25, vou relatar a vocês o início desta obra em Areado. Obrigado à minha filha, Ionara, que me acompanha. Deus te abençoe também. Cristina, este ano, a igreja realiza em Areado uma celebração em grande estilo, o Culto Memórias. Que este evento possa trazer a cada um mais fé, esperança e alegria à sua vida, relembrando os que passaram e partiram, mas a igreja permanece há 67 anos, ajudando os homens a se aproximarem de Deus e se libertarem do pecado. Um marco de fé nesta cidade. Parabéns a todos os envolvidos no trabalho e a toda a igreja que participa e apoia. É uma honra ser integrante deste ministério de Alterosa, na condição de membro e filho do fundador, e desta igreja de Areado, que faz parte deste ministério. Permitam-me quebrar o protocolo para fazer uma observação a uma pessoa a quem tenho elevado respeito e consideração, ao pastor Jefferson Sarajoto, o qual tem demonstrado capacidade para o exercício da liderança e de fé. Reconheço o seu esforço e dedicação à obra de Deus. Existe um adágio popular que diz: a primeira impressão é a que fica. E eu explico isto. A primeira impressão com o pastor Jefferson foi quando ele ingressou neste ministério de Alterosa. Neste dia, em uma reunião com membros da diretoria, pastor Jefferson foi convocado para decidir sobre o uso do templo no bairro Furquim, tendo em vista ter vencido o prazo de empréstimo para uso do ministério ao qual ele pertencia. Sua decisão foi incisiva. Eu aceito a decisão que este ministério de Alterosa propor. E então foi proposto a ele continuar com a igreja no templo, porém filiado ao ministério de Alterosa. E assim aconteceu. Estamos juntos nesta caminhada desde esta decisão. Outra impressão foi quando eu recebi uma mensagem do pastor Jefferson via WhatsApp pela primeira vez. Nunca comunicamos assim. Abri a mensagem que dizia assim após me cumprimentar: orei por você hoje e Deus manda dizer que está te dando um livramento. Não respondi a mensagem naquela hora. Continuei fazendo por hobby alguma coisa com madeira, quando de repente liguei a furadeira e com a chave inserida no mandril, e ela atingiu a minha perna e quase me causou um grande ferimento. Foi um grande livramento de Deus. Parei a atividade e pensei, vou responder ao pastor Jefferson e contar o livramento para a edificação da sua fé e a minha, mas pensei, mais tarde faço isso. Mais tarde, tive que sair à rua para comprar algum material para a atividade que eu estava fazendo. E quando ia atravessar uma avenida, ao descer da calçada para a rua, pisei sobre alguns papelões e com o meu peso afundei a perna. Os papelões cobriam a boca de bueiro de água pluvial. A grade da bueira era de lâmina de patrol.
bem espaçada uma da outra. Imaginem, caí no chão e o que estava em minhas mãos espalhou pela avenida e eu fiquei preso no bueiro, ferido, e ainda com medo de vir carros e me atropelar. Quase quebrei a perna e este foi mais um livramento de Deus naquele dia. Chegando em casa, orei agradecendo a Deus por tudo e comuniquei ao pastor Jefferson os fatos. Essa foi a impressão que nós tivemos deste homem de Deus. Minhas considerações sobre o histórico que vou apresentar. Apresento esse histórico também como uma manifestação de carinho com as novas gerações que ingressam hoje neste ministério e o que encontram ao chegar, pois essas histórias nos contam como foi iniciado esta igreja. Pelas lembranças e vivências subjetivas apresentadas, desenha-se a história dessa igreja, lutas, sacrifícios, conquistas e obstáculos que se tecem em torno de diferentes acontecimentos, mas sempre com um objetivo convergente, o da consolidação de uma igreja forte, dinâmica, comprometida com o evangelho do reino de Deus. Os acontecimentos desta igreja e ministério ficaram gravados na memória do fundador, e ao contá-los anos depois, parece que o vemos com os olhos rasos d'água, evocando a inteireza dos fatos. Abre aspas. Adélia Prado disse: o que a memória ama, fica eterna. Fecha aspas. Não foram simples trabalhos de organização e direção. A origem deste ministério foi de uma revelação dada por Deus ao fundador, o que significa um aspecto supranatural deste ministério, que é resultado de uma revelação de Deus e não de nenhuma elaboração humana. Neste relato, o fundador mostra suas angústias e vitórias ao iniciar a igreja em Areado. Antes de iniciar o relato, faço outra consideração. O histórico que vou apresentar foi transcrito por mim, Noé Alves Pereira, e adaptado à linguagem, preservando a escrita original, sem alterar o conteúdo. Por cuidados legais, foram omitidas a identificação de personagens que não fazem parte da membresia. Apesar do texto parecer longo, apresenta apenas um capítulo da história dessa igreja. A história começou no ano, conforme disse a nossa irmã, a história começou no ano de 1952, quando, por uma revelação específica, Deus enviou do estado do Paraná, a cidade de Alterosa, Minas Gerais, o casal de missionários José Alves Pereira, Elide Augusta Pereira, com 3 filhos ainda criança. Após ter recebido esta revelação, e também ter recebido um outro grande milagre em sua vida e família, quando através de 9 horas de sua incessante oração, Deus ouviu a sua súplica e ressuscitou a sua esposa. Aqui inicia o relato do pastor José Alves Pereira sobre a fundação desta igreja em Areado. Eu, José Alves Pereira, trabalhava como evangelista nessa região do sul de Minas. E desde o ano de 1953, visitava a cidade de Areado com desejo de ganhar almas para o Senhor Jesus. Após ter gasto os recursos financeiros pessoais na obra de Deus, especificamente na evangelização dessa região, e agora com falta até para despesa com viagens, dirigi-me a uma igreja com a irmã em Alfenas, que solidarizou comigo neste momento de dificuldade, para continuar a batalha de evangelização, e sentiram de me ajudar com as passagens, que na época, uma passagem de ida e volta de Alterosa a Areado era 30 cruzeiros. O meio de transporte de passageiros que eu usava era por um veículo de pequeno porte, uma perua, do senhor Adilio Sulino de Alterosa. Para realizar este trabalho missionário em Areado, José Alves Pereira saía de Alterosa às 7h30 da manhã e retornava às 17 horas da tarde. Somente com o dinheiro da passagem. Nesse período, não tinha então como alimentar. Era sustentado somente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo em vista essas dificuldades, planejou então as visitas
para as quarta-feiras da primeira semana de cada mês, e sempre nesta data estava em Areado. Empunhava minha pasta, uma maleta cheia de folhetos e bíblias, e percorria as ruas de Areado, testificando de Jesus para os ricos e pobres, sem acepção de pessoas. Semeei a palavra de Deus em todas as ruas da cidade, sempre orando e aguardando os frutos. Não tardou, o Senhor nosso Deus respondeu às nossas orações. A prefeitura, realizando o serviço de calçamento, chegou na cidade para trabalhar cortando pedras 2 casais de crentes. Um casal, João Francisco Matos e Maria Matos, ambos membros da igreja, e o casal João Francisco da Silva e a irmã Carminha com a filhinha Hilda, que não eram membros, pois faltavam casar civilmente. Portanto, há 67 anos atrás. No dia 21 de dezembro de 1954, chegando em Areado, descobri estas famílias eram naturais de Pernambuco, mas vieram de Perus, estado de São Paulo. Fiz uma visita a eles e fiquei conhecendo as irmãs. Os irmãos estavam para a pedreira trabalhando, então prometi nova visita. No dia 28 de dezembro de 1954, alugamos um salão na rua Conselheiro Saraiva, antiga Rua da Máquina, casa número 546, e realizamos um culto maravilhoso. E ficou estabelecido os cultos todas as quarta-feiras. Tudo corria bem. Logo começou a aparecer os frutos do nosso trabalho, com conversão de almas ao Senhor Jesus. Ocorreu a conversão da irmã Maria Amélia com os filhos menores. Logo receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas foi só Jesus começar a batizar com o Espírito Santo, o inimigo surgiu com seus adébitos para tentar impedir a gloriosa obra de nosso Senhor Jesus Cristo nessa cidade. Mas Deus não os deixou só. Sua mão sempre estava estendida sobre nós. No dia 5 de abril de 1955, não suportando mais tantos insultos, fui obrigado a pedir aos vizinhos mais próximos que observassem os insultos que aconteciam. Insultos de um senhor com sua esposa que moravam em frente à casa onde dirigíamos os cultos. Os irmãos pernambucanos mudaram para a cidade campestre. Os perseguidores, tentando acabar com a congregação, mas como disse Jesus, a porta que eu abrir ninguém fecha, mas a que eu fechar também ninguém abre. Pois ninguém é capaz de impedir o propósito de nosso Deus. A providência divina cuida de cada detalhe, de modo a conduzir a história conforme o seu plano. No dia 6 de abril, ao regressar para Alterosa, senti de apresentar os fatos ao conhecimento do delegado de polícia de Areado, o qual nos atendeu com toda presteza e gentileza. Expliquei tudo o que estava acontecendo conosco lá no bairro Coreia. E mediante os fatos narrados, ele prometeu tomar as providências, observando todos os atos, e de fato cumpriu. O senhor perseguidor foi também à delegacia e deu parte de nosso trabalho, nos acusando de macumbeiro, feiticeiro, que nós perturbávamos a todos, pedindo ao delegado que fosse lá na próxima quarta-feira para ver a macumba. Atendendo, o delegado mandou a polícia ao local para observar de perto. A polícia foi e ficou escondido numa rua escura. Às 19 horas iniciamos o culto como de costume. Os perseguidores esperaram para ver se a polícia ia nos embargar. E não vendo a polícia chegar na porta da congregação, essa senhora, acompanhada de uma moça, que era sua companheira, começaram a falar palavrões imundos contra nós. O salão estava cheio de ouvintes, todos ouvindo os insultos e as palavras imundas que saíam da boca das duas senhoras, e a polícia ouvindo tudo. O esposo dessa senhora, portando uma espingarda de cartucho carregada, esperava eu reagir com a sua esposa, que saltava e gritava como uma doida na porta da congregação. Mas eu estava pregando a palavra de Deus aos ouvintes com vida e energia do Espírito Santo. Somente contemplava as lágrimas caindo dos olhos dos pecadores. No dia seguinte, ao invés de a polícia me intimar, como eles esperavam, veio a intimação para os perseguidores. Aí eles ficaram mais furiosos
com o trabalho pentecostal. No dia 31 de maio de 55, quando iniciamos o culto, com o salão lotado de ouvintes, o tal perseguidor chegou na porta do salão e gritou: "Pare com isto, senão eu acabo com isto agora mesmo." Mas na porta do lado de fora tinha 2 crentes presbiterianos, todos 2 armados com faca e pau, que responderam ao senhor perseguidor: "É melhor você retirar daqui imediatamente, senão nós vamos te ensinar o meio do mundo onde é." Ao que ele perguntou: "Vocês também são pentecostes?" Eles disseram: "Não, nós somos presbiterianos, mas pelo amor do evangelho estamos prontos a matar ou morrer, e pode sumir, senão você vai entrar no porrete agora." E com essa expressão, dos dois, ele se retirou, e nós continuamos o culto como de costume até às 21 horas. Desse dia em diante, a luta virou entre os perseguidores, e os 2 presbiterianos me recolheram em suas casas até cessar a perseguição. Me trataram como Abraão tratou os anjos em sua casa. Após esse dia, esta senhora com mais 2 companheiras tentaram me cercar na rua com pedaços de pau e mão de pilão, mas Jesus me guardou. No dia 1º de junho de 1955, quando todos comentavam sobre os acontecimentos, um crente batista, comprador de aves, que já era amigo, sabendo dos acontecimentos, aproximou da congregação com o seu caminhão e seu motorista e ficou à nossa disposição para buscar a polícia. Mas os perseguidores não chegaram. Neste dia, fui a 2ª vez que fui à delegacia para falar com o delegado a este respeito. E o delegado novamente tomou as providências necessárias, acabando assim esta perseguição contra a igreja. É lamentável contar o fim que esta senhora teve. Desta época em diante, ela ficou doente, era forte, ficou magra. Foi preciso submeter a uma cirurgia. E quando constatou a doença, dependeu de mais 2 operações, na qual, dentro de 2 anos, ela, que era forte e sadia, pulava e saltava diante da congregação, foi para o túmulo. Apesar das lutas, a igreja prosseguiu. Dia 23 de novembro de 1966, na presidência do pastor José Alves Pereira, foi adquirido o primeiro terreno, a rua Monsenhor Matias, para construir o primeiro templo. Dia 30 de julho de 67, na presidência do pastor José Alves Pereira, foi inaugurado o primeiro templo localizado na rua Monsenhor Matias, número 668, centro, onde estamos. No dia 11 de outubro de 67, na presidência do pastor José Alves Pereira, foi adquirido o segundo terreno anexo ao primeiro, a rua Monsenhor Matias, número 668, centro. Com o desejo de expandir a obra de Deus na cidade, dia 29 de novembro de 78, o pastor José Alves Pereira adquiriu o terreno no bairro Rosário pelo valor de 35 mil cruzeiros para construir